Olá pessoal, nosso vídeo sobre independência do Brasil, primeira parte. Nós vamos tratar então sobre alguns aspectos que levaram à independência do Brasil. O primeiro aspecto é com relação à palavra independência. O significado da palavra independência, ela está associada, essa palavra está associada à separação, a uma ruptura política com a metrópole portuguesa. Mas quem é que se separa da metrópole? É bom a gente lembrar que a metrópole era Portugal. E a colônia, o Brasil. Então, a colônia pertencia a Portugal, portanto, era uma colônia portuguesa. A separação, a ruptura política ou a independência significou exatamente esta separação política da colônia em relação à metrópole. E isto faz com que o Brasil deixasse de ser uma colônia e se tornasse um país, um estado independente. Como é que ele chega lá? Quais foram os motivos que levaram a colônia a se separar da metrópole, o Brasil a se separar de Portugal? É o que nós vamos ver. O território inicial, antes da chegada dos portugueses, o território ele era predominantemente ocupado por tribos, por etnias, centenas, talvez milhares até de etnias indígenas, povos indígenas diferentes. Os tupinambás ocupavam a costa brasileira. E foi o povo que manteve contato quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Então os portugueses e os tupinambás mantiveram contatos. Nesse primeiro período, da chegada dos portugueses aqui, ao governo português optar ou determinar pela colonização do território, nós vamos observar então o período da conquista. E a colonização do Brasil, que existe um outro vídeo sobre esse assunto aqui, a colonização do Brasil foi exatamente a ocupação desse território, sobretudo inicialmente o litoral, por portugueses para explorar as riquezas naturais que aqui existiam. Madeira, depois, século XVIII, encontraram ouro, a exploração da própria terra, enfim, para a produção de açúcar, até nós chegarmos em 1822. Então, entre 1500 a 1822, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Em 1822, nós temos de fato a independência do Brasil. O Brasil vai se tornar um país e a partir daí então começa o primeiro império no Brasil. Mas a independência, ela não foi um grito do Dom Pedro lá no 7 de setembro. A independência não se fez no grito. A independência, esta separação da colônia em relação à metrópole, ela se deu através de um processo. E um processo é algo que se dá em etapas. Não é de uma hora para outra. A gente pode dizer que aqui, nesse esquema, nós representamos um primeiro momento, que foi em Confidência Mineira, em 1789, que foi um movimento que, embora não ter atingido seu objetivo, que era a ideia de separar Minas Gerais do resto do Brasil, ou talvez até que segundo alguns desses revolucionários mineiros, desses inconfidentes, que talvez essa revolução que começasse em Minas pudesse espalhar para o resto do Brasil e fazer então com que o próprio Brasil se separasse de Portugal, ela não deu certo, porque os inconfidentes, os revolucionários, eles foram delatados por um dos seus membros ao governo português, que atuou severamente
para reprimi-los. Eles foram presos, alguns foram mortos. O caso do Tiradentes foi bem emblemático, né? Foi morto, decapitado, enfim. Então essa primeira ideia, né, essas ideias que estavam movimentando esses homens, né, esses inconfidentes, né, eram ideias liberais, republicanas, algumas estavam influenciadas pela independência dos Estados Unidos, pelos movimentos que estavam acontecendo, pelo iluminismo que estava acontecendo na Europa. Né, então eram ideias de liberdade importantes. Muito bem, em 1808 nós temos a vinda da família real portuguesa para morar no Brasil. Né, saem de Portugal e fogem para o Brasil, a gente já vai ver isso daqui a pouco. Depois nós temos, em 1815, o Brasil ele vai deixar de ser uma colônia, do ponto de vista mais técnico, para ser um reino unido a Portugal. Então, 1815 é a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal. Em 1817, nós temos uma outra revolução agora no Nordeste, que também vai ter ideias de independência. E nós vamos chegar finalmente em 1822 com aí a ruptura definitiva, de fato, do Brasil em relação a Portugal, com a atuação de Dom Pedro, mas sob pressão das elites brasileiras, das elites agrárias, os grandes comerciantes e políticos brasileiros que tensionavam, né, influenciaram nesse processo de separação. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então estudando por que a família real portuguesa ela fugiu para o Brasil. Vejam, nesse mapa que nós temos, a gente está observando ali a França. A França estava sob controle de Napoleão Bonaparte, esse sujeito aqui. O Napoleão era imperador francês. E Napoleão tinha conflitos com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, que está aqui em cima, que é uma ilha. Então, para fragilizar o comércio inglês, que a Inglaterra nesse momento ela estava na sua revolução industrial, estava vendendo seus produtos para outros países da Europa, e Napoleão queria levar a França ao status também de uma potência na Europa. Mas para isso era preciso destronar a Inglaterra. Então, como o Napoleão não podia, em termos militares, invadir a Inglaterra, porque para fazer isso ele tinha que atravessar o oceano, não é, para chegar lá, e o exército napoleônico não tinha experiência naval, de guerra naval, o que nesse quesito a Inglaterra era muito mais experiente, o Napoleão resolve então determinar o chamado bloqueio continental, que está aqui representado por esse pontilhado. O que representava isso? Napoleão proibiu aos demais países da Europa de manterem comércio com a Inglaterra. Esses países não poderiam comprar nem vender produtos para os ingleses. A intenção do Napoleão era enfraquecer o comércio e a economia britânica. E com isso, a França ocuparia esse espaço de uma potência europeia. Pois bem, o que acontece a partir daí é que essa questão se torna um problema para Portugal. Porque Portugal, como a gente está observando aqui na ponta, né, na Península Ibérica, Portugal, governado pela Dona Maria I, e aqui é o filho dela, Dom João VI, né, a Dona Maria I, que era a rainha aqui, que perdeu o juízo, terminou enlouquecendo, era uma mulher, do ponto de vista religioso, muito radical. E o que acontece é que Portugal mantinha relações comerciais era um parceiro comercial da Inglaterra. E agora, o que faz Portugal? Portugal obedece o Napoleão, e se Portugal desobedecesse à ordem napoleônica, era provável que o exército de Napoleão invadisse Portugal. Mas também, por outro lado, se o governo português ele obedecesse Napoleão,
ele correria o risco dos ingleses, em represária, invadirem a colônia brasileira. E essa colônia era importantíssima para Portugal, em termos de riqueza, do que ela fornecia em termos de riqueza. Então, o governo português, a corte portuguesa, resolveu não arriscar. Acontece que ela continua mantendo comércio com a Inglaterra e Napoleão manda um exército, ordenam a invasão de Portugal. O exército napoleônico ele entra pela Espanha e, com isso, a corte portuguesa termina apressando o projeto, que era um plano de, se isto acontecesse, de Portugal ser invadido, eles teriam uma alternativa de fugir para a colônia brasileira. E é isso que acontece, eles saem meio à pressa, né? Inclusive é uma frase famosa da Dona Maria, que ela dizia, no momento que eles estavam fugindo, ela dizia para as pessoas que estavam botando os mantimentos nos navios, não se apressem, porque senão o povo vai pensar que nós estamos fugindo. Quer dizer, de fato eles estavam fugindo. Tá? E eles fogem, e com a ajuda de quem? Com a ajuda da Inglaterra. Vejam, o que estava acontecendo então no Brasil? O Brasil era uma colônia, antes da chegada, né, da família real portuguesa. O Brasil estava assim, ele era uma colônia, estava sob o controle do Pacto Colonial, e esse Pacto Colonial dizia o seguinte, olha, a colônia só pode vender os seus produtos para a metrópole, Portugal. Então tudo aquilo que era retirado daqui, madeira, pau-brasil, árvores, etc., ouro, fumo, açúcar, que era o principal produto colonial, tudo isso era vendido a preços muito baixos para a metrópole portuguesa. E tudo aquilo que aqui no Brasil não se produzia, como armas, ferramentas, né? Inclusive os escravos que vinham de fora eram trazidos por mercadores portugueses e eram vendidos aqui. Tá? Isso tudo tinha que vir apenas de Portugal. Então, a colônia não podia vender os seus produtos para outro país, somente para Portugal, e tudo aquilo que a colônia precisasse, ela não poderia comprar de outro país, somente de Portugal. Era assim que estava, era assim que funcionava o Pacto Colonial, até a chegada da família real portuguesa aqui. Muito bem. Então, quem ficava com lucro sobre esse comércio? Portugal. Porque, por exemplo, aqui era produzido açúcar, o açúcar era vendido a preços mais baixos para Portugal e os comerciantes portugueses vendiam esse açúcar a preço bem mais elevado para os outros países da Europa, ficando, portanto, com lucro. Então quem lucrava sobre a colônia era a metrópole, era o governo português. Muito bem. Então vamos abrir a nossa cortininha aqui e aí nós vamos ver a fuga, então, da família portuguesa, da família real portuguesa, né, para o Brasil. Então, Portugal é invadido por exército francês e a corte foge em 1808 para a colônia, para o Brasil. Mas o interessante é que ela foge sendo protegida por quem? Pela Inglaterra. A Inglaterra dá proteção para a corte portuguesa vir para o Brasil. A pergunta é, por que a Inglaterra ajudou a corte portuguesa? Qual o objetivo dos ingleses, do governo inglês, em ajudar a corte portuguesa, dar proteção para ela vir para a colônia? Nós já vamos ver os motivos disso. E aqui chegaram, então, aí em 1808, chegaram aqui no Brasil. Os navios, a corte, muita gente, a Dona Maria, que já estava meia doida, Dona Maria I,
e membros da corte portuguesa, da nobreza, membros da igreja, funcionários do governo, estavam chegando então no Brasil. Foram para o Salvador e depois para o Rio de Janeiro. Muito bem. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, era muita gente que veio nessa comitiva. Alguns dizem em torno, aí, segundo alguns historiadores, entre 10 a 15 mil pessoas. 10 a 15 mil pessoas. Então imaginem, essas pessoas chegando no Rio de Janeiro de uma hora para outra. Onde é que elas iam ficar? Então a chegada do Dom João VI, com essa comitiva, ela foi importante para a colônia, porque a gente vai ver, trouxe algumas mudanças, várias mudanças importantes, mas também era muita gente que estava vindo para cá. E aí, como é que fica isso? Então, o governo, ele baixa um decreto para confiscar as casas das pessoas que estavam aqui. Confiscar, retirar as casas daquelas pessoas que moravam aqui no Brasil, sobretudo aquelas pessoas mais de uma categoria social mais elevada, mais rica, que tinham umas casas melhores. E essas casas foram confiscadas para alojar os membros da nobreza portuguesa que estavam chegando aí no Rio de Janeiro. Então, quando o governo retirava essas casas, fazia com que os seus proprietários saíssem, determinava que os proprietários saíssem, deixassem as suas casas vagas para os membros da nobreza que vieram com Dom João ocupar, eles colocavam um P e um R na porta. Para o governo significava príncipe regente. Essa casa pertence ao membro da corte portuguesa. Mas para os donos dessas casas que tiveram que sair, esse P e o R significava para eles: ponha-se na rua. O que foi um absurdo mesmo. Retirar a casa daquelas pessoas que moravam aqui. E o que é curioso também é que algumas pessoas cederam as suas casas para essas pessoas, para esses nobres. Inclusive, um importante, rico comerciante de escravos que morava no Rio de Janeiro, chamado Elias Antônio Lopes, havia acabado de construir a sua casa, um verdadeiro palácio, era a casa mais bonita do Rio de Janeiro, e ele cede a sua casa, ele doa a sua casa para o rei ou a rainha morar com a sua família. Vamos abrir aqui nossa cortina, essa casa aí, que não é uma casa, um palácio, um palácio aí, E esse aí ficou sendo, no Rio de Janeiro, a casa, a residência imperial da rainha, do príncipe regente Dom João, da sua família, E lá no final do século XIX, 1892, ela se transformou, essa casa aí se foi transformada no Museu Nacional, que infelizmente alguns anos atrás pegou fogo, no Rio de Janeiro. Muito bem, como é que estava então o Brasil quando Dom João chegou aqui? Dom João e a sua corte. Como é que estava o Brasil? Possuía um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Para cada 3 brasileiros, um era escravo, ou seja, havia uma quantidade enorme de escravos aqui. Cerca de 300 mil pessoas aproximadamente, esses números não importam, mas é importante só a gente imaginar o seguinte: a grande parte da população ela estava distribuída principalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Salvador e São Paulo. É aí que moravam a grande parte das pessoas. E era uma população ainda no geral, a população analfabeta, uma população carente. Os escravos, por exemplo, não podiam aprender a ler e nem a escrever, eram proibidos. Aqueles que não eram escravos, mas eram de uma população, de uma categoria social mais baixa, não tinham também acesso à educação. Então,
Só para a gente ter uma ideia, no final do século XIX, em torno de 1870, em torno de 86% da população brasileira era analfabeta ainda. Bom, e aí então uma das coisas importantes que o Dom João vai decretar quando ele chega aqui, em 1808, é a abertura dos portos. Aí nós vamos voltar para aquela pergunta que eu tinha feito lá, por que que a Inglaterra, afinal de contas, ajudou a corte portuguesa a vir para o Brasil? Porque a Inglaterra tinha interesses no mercado da colônia, do Brasil, principalmente no açúcar brasileiro. Então fazia parte desse acordo com os ingleses a ideia de que ao chegar a Inglaterra daria proteção militar para a corte portuguesa chegar em segurança no Brasil, e chegando aqui o Dom João assinaria então o decreto da abertura dos portos, ou seja, permitiria ao Brasil fazer comércio diretamente com as nações amigas, o que equivale dizer com Portugal, ou melhor, com a Inglaterra. Então o Brasil passaria a ter o direito de fazer comércio diretamente com outros países e, sobretudo, com a Inglaterra. Então a colônia, o Brasil, continuou fazendo comércio com Portugal, mas também passou agora a ter o direito de fazer comércio com a Inglaterra, coisa que antes, no período do Pacto Colonial, antes da abertura dos portos, era proibido. Bom, o que mudou no Brasil, além da abertura dos portos? Outras tantas coisas mudaram com a chegada do Dom João. Então a gente viu aí a abertura dos portos, para o comércio diretamente com outros países, a liberação para a criação de indústrias no Brasil, que antes era proibido. Então passou-se a produzir aí pólvora, vidro. Então o Brasil passou a ter a liberdade para fazer isso. Passou-se a criar também, houve a criação de jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro. Então a imprensa escrita passou-se a valorizar mais isso, estimular a criação de órgãos de imprensa. Foi criado o Banco do Brasil. Banco do Brasil foi criado pelo Dom João VI em 1808 e está até hoje aí, o Banco do Brasil. Para o cultivo de espécies de plantas, que ainda não eram conhecidas aqui na colônia, foi criado o Jardim Botânico, que na verdade era mais para a família real, estar ali em contato com as plantas, porque não era todo mundo que podia entrar nesse Jardim Botânico, a não ser os membros da corte e especialmente da família real. Em pouco tempo, então, foram criadas aqui, inclusive no Brasil, foi criadas faculdades, primeiras faculdades de direito, de medicina, importantíssimo isso. A escola politécnica, que seria uma escola de ensino médio, equivalente assim, de ensino médio. Então a educação começa a dar os seus primeiros passos importantes aí. E também foi criada uma das grandes heranças do Dom João para o Brasil foi a Biblioteca Real. Porque quando ele sai de Portugal, quando a corte foge de Portugal, ele traz todos os livros da Biblioteca Real Portuguesa, ou grande parte desses livros, traz junto nos navios. Então, aproximadamente 60 mil peças, entre elas livros, manuscritos, mapas, moedas, medalhas. E com isso, então, é criado, no dia 29 de
Outubro de 1810, a Biblioteca Real. Quando Dom João vai embora do Brasil, em 1821, ele deixa aqui esse acervo de livros. E isso depois será a Biblioteca Nacional, que nós temos aí no Rio de Janeiro. Uma biblioteca importantíssima, uma das mais importantes do mundo. Tá? Muito bem, a cultura francesa também, porque depois, com o tempo, Portugal e a França reatam relações diplomáticas, começa a entrar um pouco mais a cultura francesa no Brasil, a partir aí de 1815. O Brasil ele vai ser elevado a Reino Unido e a Portugal, então ele deixa de ser tecnicamente uma colônia, né? Brasil. Nós temos então aí uma aproximação maior entre Portugal, Brasil e França, e a moda francesa começa a entrar também no Brasil, principalmente para influenciar aquelas mulheres das classes mais elevadas, das classes mais altas da elite brasileira. Então a moda francesa, a moda da roupa, o cabelo, estilo de cabelo, a decoração das casas, os móveis, passa então a ter uma influência francesa, muito importante. E também o Dom João, como era um fascinado por arte, ele vai trazer para o Brasil uma missão francesa de pintores, de artistas franceses, que vão vir para cá em 1816, porque ele vai começar, vai se criar aqui uma academia de belas artes. E entre esses pintores que vêm para o Brasil, um deles é esse que está aqui na foto, é o Jean-Baptiste Debré. E o Debré foi um importante pintor. Ele veio para o Brasil, contratado pelo Dom João, e enquanto a academia não ficava pronta, ele andava pelas ruas do Rio de Janeiro, retratava aquele cotidiano da escravidão, do dia a dia, e grande parte das imagens que nós temos de pinturas, inclusive que aparecem nos livros didáticos sobre a escravidão, foi pintada pelo Debré. Então toda esta efervescência cultural começava então a dar os seus primeiros passos para o Brasil, entre outros momentos, chegar finalmente ao seu processo de independência, que nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá então.